Vamos iniciar então a nossa aula de topografia que aconteceu no dia 22 de setembro. Então a nossa aula foi sobre o levantamento altimétrico e também a representação do relevo. Diferente do que a gente tinha visto no bimestre anterior, a gente tinha visto o planimétrico, né? Então pela planimetria no eixo x e y. Agora a gente começa a inserir um pouquinho mais sobre as altitudes, também desvios e relevos do meu levantamento topográfico. Então, a altimetria, como definição, é a parte da topografia que trata dos métodos e instrumentos empregados para representar o relevo do solo. A gente tem que lembrar que temos dois termos importantes que são bem diferenciados. Um é com relação à altitude e outro é com relação à cota. O primeiro, a altitude, vai levar em consideração os níveis médios dos mares, como vocês podem ver aqui nessa figura, enquanto a cota leva em consideração um ponto de referência arbitrário. Então, se eu vou me referir ao nível médio dos mares, eu tenho o oficial mesmo, que seria a altitude daquele ponto. Agora, se eu vou fazer algumas medições, eu posso levar em consideração algum ponto arbitrário e por isso eu vou ter esse outro nome que a gente chama então de cota. A altitude ortométrica é aquela que leva então em consideração o nível médio dos mares. Já a altitude geométrica ou elipsoidal leva em consideração o ponto com relação à elipsoide, que é aquele cálculo que a gente faz através de métodos matemáticos para melhorar a minha representação da superfície terrestre. Já a ondulação geoidal seria a distância sobre a normal entre a superfície da geóide e da elipsoide. Então, vamos ver aqui. A ondulação é a diferença onde a gente tem aqui a geóide, que leva em consideração os níveis médios dos mares, e a elipsoide, que é o modelo matemático. A diferença entre eles é a minha ondulação geoidal. Note que aqui em marrom a gente tem a superfície terrestre propriamente dita cheia de ondulações. A geóide melhora, que é a representação em vermelho, levando em consideração os níveis médios dos mares, mas ainda assim é possível ver algumas ondulações. Mas para trazer uma maior estabilidade, usa-se então os cálculos matemáticos que fazemos através então de um novo conceito que é a elipsoide. Então a elipsoide em azul fica sem tantas ondulações, facilitando as medições. Lembrando então que a altitude ortométrica é aquela então do ponto até a geóide, enquanto a altitude elipsoidal é com relação à elipsoide. Nossas aplicações da altimetria estão nas barragens, controle das enchentes, saneamento e canais artificiais, dutos e também no cálculo dos volumes de corte e aterro para eu saber como que eu vou fazer a transposição de terra em áreas que você precisa colocar a terra ou até mesmo áreas que você precisa retirar. Nós temos uma rede altimétrica com aproximadamente 70 mil RRNN que estão desde 1945 estabelecidas. Nossos levantamentos altimétricos podem ser realizados de duas formas, ou nivelamento geométrico, que é o mais confiável, mas também podemos recorrer ao nivelamento trigonométrico, como o próprio nome diz, vai utilizar cálculos matemáticos para isso. No nivelamento geométrico, então, eu faço a utilização do equipamento, fazendo uma visada para trás, que é ré, e a visada para frente, que é avante, podendo calcular então esse desnível, quanto que, por exemplo, aqui de A subiu até o ponto do B, enquanto no nivelamento trigonométrico eu já utilizo os métodos matemáticos e fórmulas para poder descobrir essas altitudes. O nivelamento geométrico, então, permite determinar a diferença entre dois pontos através da leitura da mira, enquanto trigonométrico, essa diferença, a distância entre eles, para isso eu vou fazer através da determinação do ângulo vertical da direção que une as distâncias entre eles. Então, eu tenho uma relação da trigonometria entre os ângulos e distâncias para poder calcular. O primeiro seria o nivelamento geométrico, então determino o desnível entre dois pontos, eu coloco o equipamento no meio, faço as medições de ré e vante, para isso uso níveis ópticos ou digitais, e é executado para os fins geodésicos ou topográficos. Aqui eu tenho o meu nível com todas as suas características e os seus pontos
principais seriam a luneta, que fica aqui, onde eu vou estar levando em consideração onde eu vou medir mais na frente. Eu tenho o nível de bolha, que vai estar me representando que esse aparelho está estabilizado. Temos os sistemas de compensação e também os dispositivos abaixo de calagem, que servem então para a gente conseguir estar estabilizando o documento. Na parte ocular é onde eu vou colocar o olho para poder fazer a leitura na régua mais à frente. Temos alguns eixos principais e vale levar em consideração que a sua precisão desses níveis vai ser classificada através da NBR 13.133. Então, ela vai estar dividida em uma precisão baixa, média, alta ou muito alta. Então, para isso, no nosso nivelamento geométrico, eu vou precisar das miras. Lembre das réguas graduadas, que podem ser feitas de madeira, alumínio, fiberglass, sendo dobráveis ou redobráveis, e também posso usar a sapada de nivelamento, níveis esféricos de cantoneira e assim por diante. Para fazer as medidas, eu preciso lembrar como que era a medição, então, nas réguas. Lembre que o ponto entre 1, 2 ou 3, ele é representado pelas bolinhas, mas também pode ser utilizado números aerábicos. Então, aqui a gente tem 1, a gente sabe que começa com 1, e o nosso próximo número é que é o 9. Então, aqui seria 1,9, onde eu tenho essa saliência. Depois 91, 92, 93, 94, 95, uma saliência maior. Então, aqui é 1,95, continua 1,96, 1,97, 98, 99, 2 é um comprimento maior. Então, a partir daqui eu tenho os 2 metros. Façam esse exercício para facilitar, então, essa descoberta de onde que estão cada um desses pontos. Como vocês podem ver aqui, já tem uma resposta que facilita essa aprendizagem. Os meus métodos de nivelamento geométrico podem ser feito com visadas iguais, vocês podem ver as distâncias iguais, ou visadas extremas, onde o equipamento fica em um ponto extremo da medição. Posso fazer visadas recíprocas, onde eu faço a alteração da régua e do equipamento para os lados, e também visadas equidistantes, em que a distância total vai ser igual, porém o equipamento ele faz alterações. Então, de D1 e D2 e D2 para D1, ele apenas faz essa variação, mas a distância fica a mesma. Dentro dos nossos conceitos, o primeiro mais utilizado seria o das visadas iguais. Então, a mira ré e a mira avante, elas devem ser iguais. O lance máximo da distância seria de 80 metros e o mínimo 15 metros. Aí, com relação à minha tolerância de erro, se for de 12 milímetros raiz de K, eu tenho a classe 2N. Agora, a 1N, perdão, e daí eu tenho a classe 2N, se meu nível de tolerância vai para 20 milímetros raiz de K. Dentro dos nossos conceitos, então, é importante lembrar que a seção seria, então, a soma de vários lances que foram sendo medidos. Então, a seção é o somatório de toda essa distância. Temos ainda que dentro das visadas iguais, nosso nivelamento pode ser simples, onde eu tenho um desnível entre dois pontos, que é interessante eu descobrir qual que seria esse desnível do ponto A para o ponto B, por exemplo. Também tenho a possibilidade de fazer medições compostas, onde eu tenho essa somatório de vários, então, lances, né, seções que a gente vai conseguindo fazer esse cálculo. A necessidade do nível, não necessariamente ele precisa estar alinhado, então ele tem que ter uma distância igual, mas ele pode estar assim também nesse formato em V, não indicando que eles estão sobre a mesma linha. Então, nesse procedimento, o desnível independe da altura do nível. Para mudar a altura do nível, as leituras também são modificadas. Então, é importante que a gente faça esse cuidado sobre qual que é a altura do equipamento que você está utilizando. Também existem alguns erros de colimação. Essa grande vantagem do nivelamento geométrico é que o método traz uma minimização dos erros devido à curvatura terrestre, à refração atmosférica e à colimação do nível. Dentro, então, dos nossos procedimentos do campo para determinar o desnível de dois pontos, então, qual que é o ponto mais alto e o mais baixo, devo, então, posicionar minhas miras e elas vão estar verticalizadas e devo, então, estar fazendo a leitura na régua, tanto do nível médio quanto do nível superior e do nível inferior. Então, no método, por exemplo, das visadas iguais, o equipamento vai ficar bem no meio e depois eu faço, então, a medição a ré e a medição avante. Então, como que seriam os meus fios? Você está olhando no equipamento, o próprio equipamento já vai ter esse círculo e vai estar, então, tendo aqui o fio superior, o fio médio
e o fio inferior. Eu devo anotar cada um desses valores e também devo anotar qual que é a distância do equipamento até aquele determinado ponto. Aqui temos a forma de anotação na caderneta. Então, a distância em ré, em vante, qual seria a minha leitura superior e a minha leitura inferior, e aqui o fio nivelador, que seria então essa leitura do fio médio. Também temos aqui um exemplo de como que é feita essa anotação. Então, temos aqui na leitura em ré, a leitura em vante, temos o equipamento mostrando o fio superior, o fio médio, o fio inferior, que então, colocando esses valores em específicos, a gente já sabe que a distância, a ré é 8,8 e minha distância avante é 8, então eu consigo colocar que a minha leitura superior é 1,369, colocada aqui, a minha inferior 1,281 e a média, ela vai lá para outra parte da minha tabela. Então, 1,325 é o meu fio nivelador. Agora, na avante, eu tenho a minha superior 1,105, coloco aqui, 1,025, coloco aqui, e o nivelador, o fio médio, então, que é 1,065, eu coloco nessa outra parte. A diferença entre os fios médios eu coloco aqui, então, como meu desnível. Então, aqui a gente tem um exemplo também de como é feito a cota de cada um dos pontos. Então, eu tenho a minha visada em ré e meu vante, e vou fazer a diferença entre cada um deles e anotar aqui no desnível. Agora, para o cálculo da cota, a gente faz a seguinte forma. Então, 0,96 menos 1,82 deu menos 0,86. 1,87 menos 1,98 deu menos 0,11 e assim sucessivamente. Para cálculo da cota, então, eu coloco assim em zigue-zague. Então, seria 100 menos 0,86 deu 99,14. Depois, 99,14 menos 0,11, 99,03. Menos 1,80, 97,23, menos 1,02, fecha aqui em 96,21. Então, ele começou com 100 e abaixou para 96,21 a altura. Um outro exemplo aqui também é quando a gente vai estar fazendo, a gente tem os equipamentos, todos eles com medidas em ré e vante 3 vezes, e eu coloco então na minha caderneta quais são as minhas visadas. Faço a diferença entre esses pontos e depois eu tenho aqui minha cota, nesse caso é 30, como vocês podem ver no próprio exercício. Então, seria 30 menos 1,34, que deu 28,66, e assim sucessivamente até chegar no último ponto, que deu 24,43. Como vocês podem ver, então, ele começa no 30 metros e ele caiu aqui para o 24,43. Meus erros podem ser grosseiros, como o equipamento não estando calibrado, a verticalidade da mira, distância desigual entre a ré e a vante, a acomodação do nível e acúmulo de barro na base e a reverberação também causam esses erros grosseiros. Para então fazer a tolerância, é só fazer a substituição nessa fórmula matemática. Então aqui a gente tem um exemplo dos desníveis, das distâncias, onde eu faço então esse erro cometido com a variação dos desníveis, que deu 2 milímetros aqui, por exemplo, e as distâncias médias niveladas, que também foram anotadas, e eu coloco o valor ali. Depois disso, eu coloco sim o meu cálculo da tolerância, certo? Onde o meu K eu acabei de descobrir que deu um T de 9,4 milímetros. Como ele é maior do que 2 milímetros, está ok dentro do meu caráter de verificação. Depois a gente viu as visadas extremas, então meu equipamento fica num ponto, eu vou fazer a medição de determinado ponto mais a fundo. Então, eu não vou fazer as visadas iguais, eu não vou fazer para frente e para trás, eu apenas tenho equipamento numa das extremidades para medição. A vantagem é que no regimento apresentado, pois se instala o nível em uma posição, a desvantagem é que não elimina os erros de curvatura. Como eu devo evitar o erro da medida? Fazer a visada em ré inicial sobre um ponto que eu já conheço, porque então eu já sei qual é a altura, e assim eu posso ir seguindo sucessivamente os demais cálculos. Então, o nosso outro ponto seria com relação ainda das visadas extremas, lembrando que nesse caso em específico eu coloquei o equipamento em apenas um ponto e fiz várias medições. Nesse caso em específico, a gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado com relação a como completar esses dados e informação. O primeiro ponto que a gente vai estar medindo seria a minha da ré, então 2,755 seria a ré, e depois meu E1, E2, E3 e E4 seriam os meus da avante. Note que o ponto 5 ainda segue na mesma altura, no pontinho preto e no pontinho branco, então aqui eu tenho de 0,995, e depois eu tenho que deslocar o meu equipamento
devido à presença de um muro, e fazer as leituras do E6 e o E7. Então, aqui na minha visada de Ré, 2755 a primeira, e a próxima é 4, quando eu mudo meu equipamento, então a minha primeira leitura é Ré em 4, e a minha primeira leitura aqui foi Ré 2,755. Depois as minhas visadas avantes intermediárias, como a gente já foi colocando nesses pontos. Note que o E5, que ele estava na mesma altura, ele então vai ser colocado aqui a minha visada de mudança, então que era 0,995, que era, eu tirei desse ponto e coloquei aqui no outro, mas ele segue com a mesma altura. Depois eu tenho ainda a minha última mudança, que é 1,749, que é meu último ponto, que daí acaba de fazer os cálculos, por isso que ele também entra aqui como a minha visada de mudança. Dessa forma, então, eu posso completar, se minha cota inicia com 100, a minha visada em Ré deu 275, eu faço esse somatório. Então, nessa altura aqui, ele segue até eu mudar, então, no ponto 5, o equipamento para um próximo ponto. Então, nessa mudança, eu consigo fazer, então, a minha alteração desse valor. Então, que ele era 101.760, somo com os 4, que é a minha visada de Ré, e começo umas novas medições. Então, note que aqui em azul eu tenho as primeiras medições e em rosa as segundas medições. O meu somatório de Ré deu 6,755 e a minha somatória da mudança deu 2,74. Então, depois disso, eu vou fazendo esses cálculos para descobrir quanto que seria essa variação. Então, 102 menos 0,855 deu 101,900. 102 menos 2,703 deu 100,025. E assim eu vou fazendo esses cálculos até chegar na minha cota final, que era 104,011, que eu queria descobrir. Então, nossos nivelamentos ainda poderiam ser feitos em visadas equidistantes ou visadas recíprocas, que é importante a gente ter o conhecimento delas. A gente não vai entrar tão a fundo nessa aula, ainda mais que essa aqui é um resumo que a gente está fazendo da aula já feita presencialmente na unidade da universidade. Nosso próximo nivelamento, então, saindo do geométrico ao trigonométrico, que utiliza, então, os cálculos matemáticos. Para isso, então, temos as fórmulas específicas. Antes a gente via a distância horizontal, mas agora a gente quer ver essa distância vertical, que é o desnível do A até chegar em B. É essa altura que eu quero descobrir, então. Para isso, então, aqui a gente tem um exemplo, onde é caso de apenas fazer a substituição na fórmula, a gente consegue descobrir qual seria a variação daquele desnível. Nossa representação no relevo, ela pode ser por pontos cotados, perfis ou curvas de nível. Então, os pontos cotados, que seriam esses pontinhos como umas quadras, eles se ligam nas intersecções. O perfil transversal, ele segue nessa forma, e depois a gente pode fazer o último, que seria as curvas de níveis. Então, curva de nível é uma forma tradicional para representar o relevo, pode ser definida como linhas que se unem com os pontos da mesma altitude. Então, todos que têm 100 ficam nessa linha, todos que têm 90 e assim sucessivamente. Entre outras informações, é importante que quanto mais próximas, maior a declividade, quanto mais espaçadas entre elas, menor a declividade. Dentre outras características, é importante lembrar que ela deve fechar, certo? Ela não fica uma curva em aberto, as duas curvas nunca vão se cruzar, elas também não se bifurcam. Terrenos planos, eu tenho curvas de níveis mais espaçadas, mais terrenos acidentados com uma grande declividade, essas curvinhas tendem a ficar mais próximas. Então, aqui a gente tem um exemplo do modelo numérico do terreno. Note que aqui, quando a gente tem esses pontinhos em branco, são justamente os picos aonde eu tenho nessa minha visão tridimensional. Essas são algumas das referências, agradeço a atenção de todas. Na próxima aula a gente segue com o estudo sobre altimetria nesse bimestre. Desejo, sim, a todos bons estudos e fico à disposição caso tenham alguma dúvida. Muito obrigada pela atenção de todos.